Irmão Neville. Bom dia, classe. Estamos muito felizes por estar de volta para cumprimentá-los de novo naquele nome todo suficiente do Senhor Jesus. Confiando que tiveram uma ótima semana dos louvores e bênçãos dele. Chegando esta manhã, deparei-me com um garotinho e me deu um quadrinho do anjo da guarda velando por duas criancinhas. E eu não sabia que era Dalton, o garotinho Dalton. E aqui, algumas semanas atrás, cerca de 2 semanas atrás, houve um pai cristão que me pediu por sua filha adolescente, que ainda não era cristã, enquanto ele estava na fila de oração. E o Espírito Santo disse, por meu intermédio, eu lhe dou sua filha. E aqui está ela esta manhã, salva e batizada em nome do Senhor Jesus, sentada na plataforma, bem como o Espírito Santo disse. Outras crianças estão todas sentadas perto e sei que a família Dalton está feliz. Vejo a senhora lá, oraram pelo bebê domingo passado, pensaram que fosse morrer. Vejo que ainda está conosco esta manhã e estamos muito felizes por isso, irmã. Pensaram que ele tinha distrofia muscular e não tinha. Sim, estamos muito agradecidos. Vejo todos os nossos bons amigos. Lembro-me desse homem aqui que veio a mim numa entrevista especial em Chautauqua, certa vez, creio que foi, tomei café da manhã com o irmão, sua esposa e filhos. O irmão e sua esposa ou filho, sim, também. Middletown, mas todos esqueço esse nome, então apenas o chamo de Chautauqua. Muitos dos meus bons amigos. Irmão Charlie Cox, irmã Nelly, que tem sido um segundo lar para mim, mas vocês poderiam ser meus próprios filhos. Vou até lá, é onde passo a maior parte do meu tempo de descontração. É lá. Ele é o melhor caçador de esquilos de Kentucky quando estou em Indiana, Indiana. E Charlie, uma coisa que lhe digo, desejando, sentindo intensamente, que eu deveria pegar alguns daqueles peixes, roubá-los riscados antes de começar lá. Realmente sinto que poderia aguentar muito disso. Irmão Arnett, de Carolina do Sul e irmão, tantos aqui de diversos lugares que vêm esta manhã para nos visitar, sabem, não temos nenhuma afiliação de membros normal, aqui apenas temos companheirismo uns com os outros, enquanto o sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus, nos purifica de toda a injustiça. Agora, estamos tendo um estudo maravilhoso, glorioso. E estamos, pelo menos sei que estou gostando e sei que vocês também estão. Às vezes começo a falar sobre isso ao longo do dia ou ler sobre isso. Pego cerca de 2 versículos e vou pelas Escrituras e quando me dou conta, estava lendo de Gênesis a Apocalipse ainda continuando. E vocês sabem, gostaria de arrumar tempo quando pudéssemos pegar o livro de Hebreus e quando a temporada de esquilos começar, como por volta de agosto, sabem, prosseguir até a época de ir ao exterior, cada noite no livro de Hebreus, ou no livro de Êxodo. Como Deus, Êxodo, tirando o seu povo do Egito, um êxodo. Um tipo muito lindo de nós, agora preparando-nos para o nosso êxodo. É uma coisa tão linda. Toda a Escritura se reúne, é uma grande história. Agora, esta manhã, ainda estamos no livro de... Íamos estudar os 3 primeiros capítulos do livro de Efésios, a carta de Paulo aos Efésios em Éfeso, tentando colocar posicionamento à igreja. E antes de abordarmos, poderíamos dedicar mais um momento ou 2 para a oração, pouco antes de o fazermos. Senhor nosso Deus, estamos entrando em Tua presença agora. Apesar de sermos tão indignos, sabemos que há um sacrifício de sangue ali esperando
purificando-nos de toda a impureza e nos apresentando perante o Pai, irrepreensíveis, sem defeito. Nada que pudéssemos fazer para merecer, mas porque Jesus fez isso por nós, curvamo-nos humildemente à sua presença e seu nome, pedindo que nos envies o Espírito Santo esta manhã ao nosso meio. E não sendo teólogo ou sabendo colocar a Escritura em ordem, mas apenas entusiasmado ou grato ao sentimento do Espírito Santo enquanto se move através de meu ser. Possa Ele abençoar a todos nós à medida que lemos Tua palavra escrita, para que Ele se torne vida eterna para nós. Concede, Pai, pedimos em nome de Jesus e por amor de Jesus. Amém. Agora, posso dizer aqui primeiro que se alguma vez eu disser algo que seja desagradável, não parecendo estar certo, talvez totalmente errado para o seu ensino, ou algo com que você não possa concordar, estou confiando no Espírito Santo que Ele torne isso tão temperado e tão doce que não haja ofensa em absoluto. Estão vendo? Que seja através do amor e companheirismo, que essa é a intenção, que seja assim. E tudo começou com um sermão domingo passado, creio que foi domingo passado de manhã, com o Rei Rejeitado. Alguém já adquiriu a fita? Acho que a tem. Vocês podem comprá-la se quiserem, o Rei Rejeitado. Agora só mais alguns dias e vamos começar em Middletown, Ohio. Queremos que todos que estão com as férias programadas para essa época não deixem de se reunir conosco lá, porque esperamos um grande momento de companheirismo em Middletown, Ohio. Acho que o Dr. Sullivan é o presidente do comitê e haverá 5 noites. Estarei pregando como o orador convidado na Convenção Internacional da Igreja Interdenominacional. E então, depois disso, será o nosso próprio encontro dali em diante. Nós o programamos para até dia 12, mas com o entendimento de que podemos continuar por até mais uma semana depois disso. Só depende de como o Espírito Santo conduzir. Todos queremos ser guiados pelo Espírito. O que o Espírito disser para fazer, então, faça rapidamente. Lembremos-nos de que, enquanto estamos obedecendo ao Espírito, uma grande lição que queremos aprender é nunca sermos apressados. Vejam, use o seu tempo que precisar, tenha fé. Se pedimos algo a Deus, lembre-se que Deus responde à oração. Ele o faz no tempo dele, da maneira que é melhor, faz com que funcione certo para nós. E se não é assim, então o que estamos fazendo aqui esta manhã? Porque para que estamos reivindicando o cristianismo? Se esta não é a palavra de Deus, então não é verdade. Então somos considerados os mais miseráveis entre o povo. Estou tão feliz em unir meu coração com o de muitos aqui que sabem que esta é a infalível palavra de Deus. Então ela é toda a palavra verdade, toda a palavra dela, toda a fase dela. E com a graça de Deus, fui privilegiado em ver a terra para a qual um dia viajaremos. Ontem, as pessoas não sabem que momentos deprimentes acompanham esse tipo de ministério. Fiquei muito deprimido e disse à esposa, gostaria de poder seguir, passar para frente. O que ela disse, por que diz isso, Bill? Eu disse, aqui tenho problemas e coisas tais. E então pareceu que o Espírito Santo disse, estás tentando contorná-los, tentando esquivar-se deles? Não, eu disse, deixe-me ficar em pé diante de tudo isso e enfrentar. Vejam, é muito melhor. Honestamente, na verdade, digo isso como testemunha ocular, que logo depois
que essa vida terminar, entraremos numa terra que está além de qualquer coisa que alguém poderia pensar. E se houver algum desconhecido aqui, espero que você não... É minha oração que você não me considere fanático. Se há algo que eu quero é ser honesto e dizer a verdade. E que me serviria dizer algo que fosse errado. Quando há tanto que está aqui que é a verdade, por que nós temos que dizer algo errado a respeito? Está vendo? Isto é a pura verdade. E não admira, creio que Paulo foi arrebatado ao terceiro céu e viu coisas que não lhe era conveniente falar. E certo dia ele disse, o que o olho não viu e o ouvido não ouviu, ou subiu ao coração do homem, é o que Deus tem reservado para aqueles que o amam. Estamos vivendo em um monte de lixo aqui, simplesmente isso, apenas um monte de entulho, cheio de fumaça fumegante, de imundície. Mesmo que não estejamos contaminados com isso, estamos vivendo nele onde a fumaça está vindo dos braseiros fumegantes do pecado. Uma das coisas mais repugnantes em que consigo pensar é um velho depósito de lixo da cidade queimando. Já esteve perto de um. Aquele cheiro horrível e contaminando de fumaça, subindo por através de todo tipo de imundície, e você respira isso e faz dar meia volta. Lembro-me que tinha de ir a New Albany, abaixo da Rua 18, lá onde estava o antigo lixão, e tinha de fazer cobranças lá e ler os medidores, e eu simplesmente tinha pavor do dia em que isso acontecia. Rota 18, quando tinha de percorrê-la, porque era para sentir aquele cheiro horrível ainda mais. Jogados lá, tinha ratos mortos, cães e tudo mais, sabem, que estavam fumegando e aquela fumaça velha subindo. Agora, todavia, o melhor da vida compara-se a isso, fumegando. O pecado fede, proveniente de todo lugar, por assim dizer, espiritualmente falando. Mas onde o vento está soprando aberto e tudo é lindo e paz e alegria e vida eterna, logo do outro lado do rio. Mas estamos numa batalha, então não vamos largar as armas e dizer, apressemo-nos e passar para lá. Vamos trazer conosco todos que pudermos. Sim. E agora, o propósito destas lições é ancorar aqueles que já atravessaram para a terra. O propósito disso é estudar este livro de Efésios, é colocar em posição a igreja, onde ela está absolutamente em Cristo. É um tipo do Antigo Testamento e do livro de Josué, onde Josué dividiu. Domingo passado estudamos isso, onde Josué dividiu a terra a cada homem. E fez isso por inspiração. Como Moisés tirou o povo do Egito, do alho poró, para fora. Ele lhes deu um lugar para onde Deus havia prometido 400 anos mais tarde, ou 400 anos antes, que ia tirá-los e levá-los a um lugar, uma boa terra que emana leite e mel. E Moisés guiou os filhos de Israel até a terra, mas não os levou para o outro lado. E Jesus, para o espiritual, para o povo que foi-nos prometido um Espírito Santo desde o princípio, Jesus nos guiou até a promessa, mas o Espírito Santo veio como Josué para assumir e guiar e dirigir e para possuir a terra ou possuir a igreja. Vemos basicamente então que agora talvez aqui seja onde as pessoas possam pensar que sou rude, estou tentando desprezar os irmãos. Não estou. Que Deus seja o meu juiz. Não estou. Estão vendo? Eu estou apenas tentando mostrar algo que é a verdade. Estão vendo? Temos escolhido líderes dentre homens, em vez de lideranças do Espírito Santo.
Temos desejado que homens repartam a nossa parte e nos guiem. Denominações como a Metodista, a Batista, a Presbiteriana, a Luterana, a Igreja de Cristo, a Pentecostal e diversas denominações para estabelecer uma organização como exemplo e seguirmos isso. Mas somos, em parte alguma da Bíblia nos é dito para fazer isso. Não há texto na Escritura, em toda a Bíblia de Deus, em que ele já organizou a igreja ou falou de uma organização em parte alguma da Bíblia. Mas sempre o contrário. Ele não quer que sejamos moldados conforme as coisas do mundo. Ele nos quer peculiares, separados. Não quero dizer agora para ser tolo, como se diz. Quero dizer um povo chamado a sair. Oh, uma abençoada nação santa, tendo vidas que estão acima de reprovação, agindo, comportando-nos exatamente como Ele faria, operando em nós, pois somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Agora, quarta-feira à noite, muitos de vocês não estavam aqui, quarta-noite, mas entramos no, creio que é o versículo 3, ou não, é o versículo 5. Para a adoção ou colocação do povo. Como Deus tentando colocar seu povo, e quando Deus coloca um, então, toda a igreja quer ser como esse. Ter o mesmo tipo de coisas, fazer as mesmas coisas. Somos talhados de maneira diferente, feitos diferentes, de natureza diferente, e somos posicionalmente colocados de maneira diferente. Cada um para um trabalho diferente. Talvez um apenas para um pequeno tipo de trabalho, o outro para um grande trabalho. Creio que foi Davi, ou um dos profetas, não me lembro agora, que disse: prefiro ser um capacho na casa do Senhor a habitar nas tendas com os ímpios. Agora vamos parar só por um segundo para falar sobre a adoção, o versículo 5, tentando avançar nisso o máximo que pudermos, mas agora lembrem-se que o tema é totalmente sobre colocação. Quantos entendem? Deixem-nos ouvir dizer isso com uma palavra: colocando o corpo de Jesus Cristo posicionalmente em Cristo, onde o Espírito Santo está nos guiando. Aí está. Agora entendemos. Veja, colocando-nos posicionalmente. O livro de Éfeso é para fazer isso. E observem este catedrático, Paulo. A primeira coisa que ele faz é acabar com toda a ideia de recair. Acabar com toda a ideia de que sou cristão hoje e amanhã estou perdido, e no dia seguinte Deus me condenou e no dia seguinte estou de volta. Bobagem! Agora este livro não se destina ao ensino evangelístico, sermões de evangelistas. Eu não me refiro a isto nos campos, trago isto para a igreja. Porque Paulo dirigiu isso aos santos, aqueles que são chamados e preservados, e estão cheios e separados, e estão no Espírito Santo já na terra de Canaã. Ele está tentando dizer-lhes: a primeira coisa é que tire de sua mente que você vai se perder e fazer isso, e que está com medo disso. Não tenha medo de nada. Pois ele está tentando dizer-lhe onde você está, quem é, como está a sua posição. Agora, você pode fazer coisas erradas, toda vez que fizer algo errado, isso vai voltar a você. Sim, Senhor, você colherá o que semeia, mas isso não tem nada a ver com sua salvação.
Quando nasce do Espírito de Deus, você tem vida eterna e não pode mais morrer, assim como Deus não pode morrer. Você, a parte de Deus, é filho de Deus. Eu nasci Branham. Você pode me fazer algum outro nome, mas não me fará menos. Eu ainda sou Branham. Nasci Branham, serei sempre Branham. Posso estar tão desfigurado algum dia com artrite, ter um desastre, sofrer isso e estar dilacerado, parecer um animal, mas ainda serei Branham, porque o sangue Branham está dentro. Isso é o que você é, e contanto que Deus o tenha feito. Agora lembre-se, não estou falando com aqueles fora de Cristo, estou falando com aqueles que estão em Cristo. Como se entra em Cristo? Por um Espírito, com inicial maiúscula ESPI, que significa por um Espírito Santo. Todos somos batizados em um corpo. Como entramos pelo batismo em água? Quão discordante eu sou de vocês batistas e da Igreja de Cristo, não pelo batismo em água de jeito nenhum. 1 Coríntios 12 disse, por um Espírito Santo, somos trazidos a esse corpo e estamos tão seguros quanto esse corpo está. Deus prometeu isso. Como Deus poderia julgá-lo novamente? Quando ele foi para o Calvário, subiu ao Gólgota, foi açoitado, moído, não podia curar, ele não podia nem falar uma palavra, quase, porque ele tinha os pecados do mundo sobre si. Não porque fosse pecador, mas ele foi feito pecado por mim e por você. Todos os pecados do mundo, desde Adão até a sua vinda, repousavam sobre o seu ombro. E Deus não estava punindo o seu filho, ele estava punindo o pecado. Está vendo como foi horrível? Ele estava fazendo uma propiciação, estava fazendo um escape para todos aqueles que Deus, por sua presciência, sabia que viriam. Vamos entrar nisso em alguns minutos. Agora, então, quando se é por um Espírito, somos batizados nesse corpo, um corpo que é Cristo, e estamos seguros para sempre. Agora, é aí que parece estranho, principalmente para os crentes arminianos que têm de fazer algo que, para eles mesmos terem mérito, algo que mereçam. Como pode ser por duas coisas ao mesmo tempo? Ou é pela graça ou pelas obras. Ou um ou outro não se pode fazer a mesma coisa, é por duas coisas diferentes, tem de ser por uma. Agora, não consigo ver nada além da graça de Deus. Eu fui formado assim, sempre criei na graça. Sou somente graça em minha totalidade. Só isso, não é que eu mesmo em minha vida, quando era moço, eu não conseguia ver nada além da graça. Graça, dizem, você coça as minhas costas que eu coço a sua. Bem, é uma expressão horrível, mas não me importa se você coça as minhas ou não. Se as suas precisam ser coçadas, eu coçarei mesmo assim. Veja a graça, sim, Senhor, veja a graça. Opera pelo amor. Se você precisa, independente de você nunca ter feito nada por mim, eu não tenho nada a ver com você. Se você precisa, eu farei mesmo assim. Graça, porque você precisa. Eu precisava ser salvo. Não havia nada que pudesse me salvar, nada que eu mesmo pudesse fazer. Eu não podia de modo algum me salvar, mas eu precisava ser salvo, porque cria em um Deus, e Deus enviou seu Filho, a semelhança da carne e do pecado, para sofrer em meu lugar, e fui salvo pela graça somente. Eu fui salvo. Absolutamente nada que eu pudesse fazer ou você pode fazer para se salvar. E aqueles que dantes conheceu antes da fundação do mundo. Estudamos isso quarta passada. Retratamos Deus em seu Elohim e mostramos que ele era a existência
por si mesmo, mas dentro dele estava a paternidade, dentro dele estavam diversos méritos, tal como Salvador, como curador. Tudo isso estava em Deus, e Deus era o que existia por si próprio. Mas, sendo que ele era o Salvador, ele era Pai, ele não tinha anjo, não tinha nada, não havia nada além de si, ele existia sozinho, nada mais existia além de Deus. Mas sendo que ele era Deus, então deve haver algo para adorá-lo, porque ele amava a adoração e seu próprio ser criou criaturas para adorá-lo. Agora, temporariamente, vamos repassar isso. Temporariamente, agora não vamos abranger tudo, mas entenderão na fita. Mas então, porque ele era Deus, fez anjos e os anjos o adoraram. Anjos ainda o adoram. Ora, os anjos que estão na presença de Deus têm 6 conjuntos de asas, 6 asas. Eles mantêm 2 sobre o rosto, 2 sobre os pés, e voam com 2 em sua presença, clamando dia e noite, Santo, 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 Senhor Deus Todo-Poderoso. Isso é o que a Escritura diz. Eles o adoravam. Agora, isso criou algo para adorá-lo. Então, dentro dele estava um atributo de Salvador. Como poderia uma daquelas criaturas, quando não havia pecado nem pensamentos de pecado, como poderia uma delas se perder? Não podia acontecer. Assim, tinha de se fazer algo que pudesse se perder para que ele pudesse ser Salvador. Dentro dele estava um curador. Creem que ele é Salvador, creem que ele é curador, mas se você não tivesse nada para salvar ou curar, vejam, tinha de haver algo para ser feito para isso. Assim, agora, ele não fez desse jeito, mas colocou o homem em livre arbítrio. Se pegar isso, você vive, se aceitar aquilo, você morre. E todo homem que vem ao mundo ainda está com a mesma coisa. Deus, por sua presciência, sabia quem iria e quem não. Se Deus, sendo a pergunta que me foi feita ontem por um teólogo, que estava participando das reuniões, ouvindo a fita, disse uma pergunta. Ele disse, então Deus é onipresente? Então ele disse, ele pode estar em todo lugar? Eu disse, ele não é onipresente da maneira que a palavra exprime onipresente. Ele não pode ser um ser e também onipresente. Se é onipresente, porque você oraria pelo Espírito Santo? Se é onipresente, ele preenche cada fresta, canto, fenda, célula, fibra, tudo o que existe. Eu disse porque ele procurou Moisés na estalagem se é onipresente, porque ele correu pelo jardim do Éden, clamando a Adão, Adão, onde estás, se é onipresente? Ele é onipresente porque é onisciente. Ele sabe tudo, porque é infinito. O fato de ser infinito torna-o onipresente. Sendo onipresente, então, sendo infinito, então, ele se senta nos céus, ele habita em um lugar porque é um ser. Mas sendo infinito, então, conhece todas as coisas, sabendo cada vez que o mosquito pisca o olho, conhece cada abelha, onde entra no favo para pegar seu mel, conhece cada pardal que pousa na árvore, conhece todo o pensamento em sua mente, porque é infinito e onisciente. Isto é, ele não só é infinito, é onisciente, sabe tudo, mas é um ser, Deus é um ser, e a partir deste ser, começa a produzir estes, e o pecado, eu disse a outra noite, o pecado não é uma criação, não há nada criado além da perfeição. Deus criou todas as coisas boas. O pecado não é uma criação. Disse, bem, essa é a própria criação do pecado. Já ouviram isso? Mas é errado. Há apenas um Criador que é Deus. Deus não poderia criar o pecado porque é santo e não há nada nele para fazê-lo. O pecado é perversão. Não criação, mas perversão. Um adultério é um ato justo pervertido. Uma mentira é a verdade dita errada.
qualquer pecado. Qualquer pecado é a justiça pervertida. Portanto, agora, Deus põe... Ele já se manifestou, Ele é Deus. Ele já se manifestou como Salvador. Os homens se perderam e Ele os salvou. Ele já se manifestou como curador. Não faz diferença o que as pessoas digam que Ele é. Ele é. Mesmo assim, exatamente o mesmo. Ele é curador, é salvador, é Deus, é eterno. E Ele tem um propósito. E seu propósito, no princípio, era fazer criaturas que o amassem e o adorassem. E Ele fez criaturas e as criaturas caíram. E então Deus, por sua qualidade de infinito, olhou através da corrente do tempo e viu todo homem que seria salvo. Todo homem. Ele sabia disso por presciência. Portanto, se Ele, por presciência, sabia quem seria salvo e quem não, Ele pôde predestinar. Então, a palavra não é tão ruim, afinal de contas, não é? Ele pôde predestinar porque soube quem seria e quem não seria. Portanto, a fim de alcançar aqueles que seriam, Ele teve de fazer uma apropriação pelos pecados deles. Se pudermos, queremos chegar a isso, apenas alguns versículos abaixo. Ele nos predestinou para a vida eterna, sabendo que aqueles que deixariam tudo de lado e sem se importar como indiferente parecesse para com os filhos do mundo, isso não significaria nada para eles porque eram filhos de Deus. E Ele os chamou e enviou Jesus para que seu sangue fosse expiação de sangue, para fazer uma propiciação, ou uma aceitação ou purificação. Um processo de purificação para constantemente, não apenas uma vez em um reavivamento, mas vivendo sempre, fazendo intercessões para que o cristão se mantenha limpo dia e noite. Aí está o sangue de Jesus Cristo, que faz uma aceitação lá na cruz, na presença de Deus, que nos purifica constantemente, dia e noite, de todo pecado. E estamos seguramente aconchegados como? Pelo Espírito Santo no corpo do Senhor Jesus e seguros. Quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em julgamento, mas passou da morte para a vida.